Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Querido, até aqui o nosso bom Deus tem nos ajudado, tem cuidado de nós, de nossa casa, de nossa família. Queria, querido, agradecer a todos vocês que têm acompanhado esses devocionais, onde o Senhor tem revelado a sua palavra a nós. Queria agradecer você que já foi inscrito em nosso canal, que tem deixado sempre o seu comentário. Nós temos lido todos eles e queremos também incentivar você que ainda não é inscrito, que venha fazer sua inscrição em nosso canal do YouTube e que você venha nos ajudar a divulgar a palavra do Senhor. Bem, querido, na lição anterior nós encontramos Jesus saindo da casa de Pedro, e ele estava indo em direção ao mar da Galileia. Ali na praia, Jesus ensinou sobre o preço do discipulado. Agora, na lição de hoje, nós vamos ver o que ocorreu durante a travessia das águas revoltas do mar da Galileia. E vamos aprender juntos que durante todas as tempestades da nossa vida, o que vai fazer toda a diferença é ter Cristo junto conosco em nosso barco. O tema de hoje é Jesus acalma as tempestades. O texto é o livro de Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao versículo 27. Mateus 8, versículo 23 diz assim: E Jesus entrou no barco, e os seus discípulos o seguiram. Então, depois de despedir as multidões, Jesus agora entrou em um barco, e os seus discípulos o seguiram. Queridos, o barco aqui representa as nossas vidas. Note que Jesus entrou no barco. É muito importante ter Cristo em nossa vida. Um homem sem Cristo é totalmente vulnerável às tempestades da vida. Jesus disse certa vez aos seus discípulos que sem Ele, os discípulos não poderiam fazer nada. Ou seja, nós somos totalmente dependentes de Deus, todos os dias e o tempo todo. Notem também que os discípulos de Jesus não ficaram para trás. Eles seguiram o Mestre. Onde Jesus ia, lá estavam os seus discípulos. Aqui aprendemos outra lição. Nós sabemos que o discipulado tem um alto preço, que exige renúncia para poder seguir a Cristo. Mas vale a pena pagar o preço e rejeitar os prazeres e as ilusões deste mundo hostil para seguir o nosso bom Jesus. Mateus 8, 24. Eis que se levantou no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Quando eles estavam em alto mar, de repente se levantou uma grande tempestade. Querido, o mar da Galileia era conhecido por suas repentinas e violentas tempestades que açoitavam os barcos. Quando os ventos que vinham do norte do Rio Jordão e alcançavam o estreito dos desfiladeiros do mar da Galileia, então se formavam grandes tempestades e o mar se tornava inseguro para a navegação. Mas talvez, querido, aquela tempestade poderia ter uma origem espiritual, pois do outro lado do mar da Galileia estava a terra dos Gadarenos, onde havia 2 homens endemoniados. Talvez aquelas entidades espirituais, ao perceberem que Jesus vinha em sua direção, então formaram aquela tempestade para tentar impedi-los de chegar até ali. O texto diz aqui que a tempestade estava tão violenta que as ondas cobriam o barco. Queridos, a vida também é assim. Nela, às vezes, repentinamente surgem grandes tempestades no casamento, em nossa família, no trabalho, nas finanças, na saúde, nas emoções e até mesmo na nossa vida espiritual. E o que vai fazer toda a diferença no final é ter Cristo conosco em nosso barco. O texto diz que de um lado estavam os discípulos com medo da tempestade
e na popa do barco estava Jesus dormindo tranquilamente. Querido, quando nós enfrentamos tribulações em nossa vida, nós ficamos desesperados, mas não existe nenhum tipo de tempestade que possa amedrontar o nosso Salvador. O Senhor descansa no meio das tempestades, porque Ele é soberano e todas as coisas estão em suas mãos. Mateus 8:25. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Agora a tempestade estava tão forte que aqueles velhos pescadores como Pedro, Tiago e João, que agora eram discípulos de Cristo, tiveram um grande pânico e foram acordar Jesus. Queridos, tem coisas na nossa vida que nós mesmos conseguimos resolver elas com a sabedoria e com a força de Deus. Mas existe outras que estão completamente fora das nossas capacidades. E nesses momentos difíceis, a coisa mais sábia a se fazer é buscar a ajuda do Senhor. Então os discípulos foram na direção correta. Então eles fizeram a oração mais curta de suas vidas: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Querido, existe um momento que nós passamos um longo período em oração diante do Senhor. Mas na hora do perigo iminente, temos que fazer uma súplica, que é uma oração breve com urgência. O salmista Davi, nos momentos de perigo da sua vida, também fazia muitas súplicas ao Senhor, dizendo: socorre-me, Senhor. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Romanos capítulo 10, versículo 13, que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo. E o contexto desse versículo fala sobre a nossa redenção em Cristo, que nós alcançamos quando cremos com o nosso coração no Senhor Jesus e confessamos o seu nome com a nossa boca, com as nossas palavras. Querido, todos aqueles que invocaram o nome do Senhor pedindo a sua ajuda, com certeza o Senhor responderá. Mateus 8:26. Então Jesus perguntou: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. Aqui vemos o Senhor se levantando e fazendo duas repreensões. Primeiro aos seus discípulos e depois à tempestade. Primeiro, Jesus repreende os seus discípulos por ficarem com medo daquela tempestade e por causa da sua fé tão pequena. Mas talvez você pergunte: por que Jesus fez isso? Por que ele repreendeu seus discípulos? Querido, Jesus repreendeu eles por não confiarem em seu poder. Eles não estavam navegando no meio de uma tempestade sozinhos. Eles estavam com aquele que criou os céus e a terra. Às vezes, nós também agimos assim diante da tempestade da nossa vida. Nós ficamos tão temerosos que tiramos nossos olhos do Senhor e colocamos nas tribulação. Então, o resultado disso é medo, dúvidas e desânimo. Mas se nós aprendêssemos a fazer o contrário, então as coisas seriam bem diferentes. Se no momento das tempestades nós tirássemos os olhos dela e fitássemos nossos olhos em Cristo e em seu poder e em suas promessas, querido, eu creio que no lugar do medo nasceria a coragem, no lugar da dúvida nasceria a fé e no lugar do desânimo nasceria o bom ânimo. Agora Jesus então repreende a tempestade e tudo fica calmo. Querido, aqui eu gostaria de voltar a fazer aquela observação que eu fiz anteriormente. Se aquela tempestade fosse natural, vinda do próprio Deus, então certamente Jesus não iria repreendê-la, pois Jesus era totalmente obediente ao Pai. Mas Jesus repreendeu ela e logo ela cessou. Isto ocorreu, querido, porque certamente aqueles principados da terra de Gadara, que estava agindo na natureza e formando aquela tempestade. Então, quando Jesus repreendeu, o inimigo logo se calou.
Querido, nós precisamos pedir para Deus discernimento para podermos saber qual é a origem de nossas tempestades, se ela é divina ou se ela é maligna. Se for provações vindas por Deus, então certamente ela será breve e o Senhor nos capacitará a superar todas elas. Mas se a tempestade é de origem maligna, então nós, como cristãos, devemos nos levantar contra elas e repreendê-las como Jesus, usando o poderoso nome de Jesus, e certamente a tempestade cessará. Mateus 8, versículo 27. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando, querido, a tempestade cessou diante da voz de Jesus, os seus discípulos ficaram admirados e exclamaram: quem é este que até os ventos e o mar obedecem? Querido, quando o Senhor age em nossas vidas e faz cessar as tempestades, nós também ficamos de boca aberta e dizemos: grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso nós estamos alegres. Mas só para concluir a mensagem de hoje, quem era aquele Galileu? Quem era aquele simples homem que tinha todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra? Queridos, ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Ele é o príncipe da paz. Ele é o maravilhoso conselheiro. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é o grande El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Em breve ele voltará e reinará por toda eternidade. Querido, guarde essa mensagem em seu coração. Nenhuma tempestade pode engolir o barco onde se encontra o Senhor do oceano, da terra e do céu. Ninguém pode desfazer as tempestades de nossas vidas como o Senhor Jesus. Por isso, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, descanse nele e tudo ele fará. Pai, está aí a tua palavra, Senhor. O Senhor pediu para nós, meu Deus, nesta manhã, a entregar o nosso caminho ao Senhor, a confiar no Senhor, a descansar no Senhor, porque o Senhor tudo fará. Senhor, quando as tempestades são de origem maligna, nós devemos repreender como Jesus repreendeu, usando o poderoso nome de Jesus, que tudo cessará. O inimigo sempre deve obedecer à voz do nome de Jesus, do poder do nome do Senhor. Mas quando as tempestades, Senhor, são divinas, provações que vêm da parte do Senhor, então nós devemos descansar no Senhor. Nós devemos colocar aqueles problemas diante do Senhor e crer que o Senhor vai nos capacitar a vencer todas elas. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus permitir.